Oiê, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para conversar sobre a diferença de toxina botulínica Botox e toxina botulínica Dysport. Mas antes de mais nada, eu sou a doutora Camila Scremin, eu sou especialista em harmonização facial, eu sou professora de ROF, eu tenho diversos cursos presenciais e online, eu trabalho com isso há mais de 10 anos e tô aqui para te ajudar a ter sucesso na sua carreira na harmonização facial. Então já aproveite, se inscreve aqui no canal, dá um joinha e ativa o sininho para que sempre quando tiver vídeo novo, você vir aqui e assistir um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vale ouro, tá? Então, gente, muita gente me pergunta a diferença entre essa toxina, o Botox, e o Dysport, né? Ou Dysport, como uns falam. Então, a gente tem muitas diferenças realmente entre elas, mas a gente precisa, né, como harmonizadora, eu como harmonizadora preciso saber utilizá-las e entender as diferenças entre elas. Então, para começo de conversa, primeira coisa, são de laboratórios diferentes, né? O Botox é da Allergan e o Dysport é da Ipsen, e quem comercializa aqui no Brasil é a Galderma. Então, tanto que tem aqui na embalagem Ipsen Galderma, tá? Então, para começo de conversa, são laboratórios diferentes. Então, é a mesma coisa que, deixa eu pensar, sei lá, detergente. Tem o Limpol e o IP, entendeu? Os dois são detergentes, mas são de indústrias diferentes. Quando a gente fala laboratório, não deixa de ser uma indústria farmacêutica, né? Então, são diferentes, tá? Outra coisa, o Botox, ele é medido em unidades internacionais. Então, nessa caixinha aqui, tem 200 unidades internacionais. Já o Dysport, ele é medido em unidades SPEUD. Então, nessa caixinha aqui tem 500 unidades SPEUD. Qual que é a diferença entre isso? É a mesma coisa da diferença de medida mesmo. Então, no Brasil, a gente mede as distâncias por quilômetro, as estradas, e nos Estados Unidos por milhas, entendeu? É só uma diferença de medida. Assim como existe uma equivalência entre quilômetros e milhas, que eu não sei qual é hoje para dizer para vocês, existe uma equivalência entre unidades internacionais e unidades SPEUD. Então, cada uma unidade internacional equivale a 2,5 unidades SPEUD. Então, para fins de uso, para a gente não ficar fazendo confusão, deixa eu calcular quantas unidades eu vou usar de Dysport no meu paciente, a gente pega o frasquinho, divide, faz uma conta, divide por 2,5 e usa como se fosse unidades internacionais. Então, esse frasquinho tem 500 unidades, se eu dividir por 2,5, eu vou ter 200 unidades internacionais. E aí, a quantidade dos dois se equivale, porque esse daqui tem 200 unidades internacionais e esse daqui também tem 200 unidades internacionais, tá? Então, a questão da medida, né, da sopa ali é a mesma, tá? A gente faz essa equivalência e trata igual. Outra coisa que a gente tem diferente é que a toxina botulínica do tipo A, que faz paralisação muscular, relaxamento muscular, cada laboratório tem a sua sopa lá, o seu caldo de bactérias de Clostridium botulinum para extrair essa toxina botulínica. Então, o Botox, lá na Allergan, tem a cepa RAL modificada. Então, ela tem lá o seu caldo de bactérias e vai ser extraído, né, a toxina botulínica do Clostridium botulinum. Então, é uma toxina botulínica tipo A extraída daquele caldo de bactérias. Lá na Ipsen tem outro caldo de bactérias e eles vão extrair a toxina botulínica tipo A das bactérias deles. São bactérias da mesma família, são a mesma bactéria, mas são indivíduos diferentes. Então, de novo, vamos dar um exemplo, tá? Eu sou um ser humano, você é um ser humano, ok? Então, nós somos da mesma classe no reino animal, né? Lembra daquilo que você aprendeu na escola Monera, não sei o que, tudo? Então, nós somos a mesma classe do reino animal. Mas, apesar de a gente estar dentro de uma classificação nós sermos a mesma coisa, dentro de outras classificações nós somos completamente diferentes. Então, essas duas coisas são toxina botulínica do tipo A.
Mas, por mais que elas sejam iguais nessa classificação, elas são diferentes em outras porque elas foram extraídas de bactérias diferentes. Então, eu nasci da minha mãe e do meu pai, você nasceu da sua mãe e do seu pai, nós somos idênticos como humanos, mas somos diferentes como pessoas, tá? Beleza. Aí, tanto o Botox quanto o Dysport, eles têm proteínas protetoras, ou proteínas acessórias, proteínas carreadoras, tem vários nomes para isso. E isso é como se fosse a impressão digital, sabe? Por quê? Porque o Botox, ele tem a sua determinada proteína, tá? Que é um segredinho da indústria farmacêutica, da indústria que produz ele. A proteína do Botox tá lá guardadinha, o segredinho deles. Já o Dysport tem outra proteína carreadora, outra proteína protetora, que tá lá o segredinho guardadinho deles. Então são proteínas diferentes, como a impressão digital. São produtos, entre aspas, iguais, com proteínas diferentes. E nós somos seres humanos iguais, com impressões digitais diferentes. Então, ok, então eles têm proteínas carreadoras. A molécula de toxina botulínica que existe nos dois produtos, ambas têm 150 kilodaltons. Mas quando é adicionada essa proteína carreadora, muda o peso molecular desse produto. O que acontece? Então, o peso molecular do Botox vai girar em torno de 900 kilodaltons e do Dysport em torno de 700 kilodaltons, ok? Então, eles têm essa diferença de peso molecular. Além disso, a gente tem alguns conservantes dentro dessa mistura aí para deixar o troço durando mais, o troço Botox, o troço Dysport durando mais. Então, no Botox a gente tem, além da toxina, além da proteína, a gente tem albumina e soro, tá? Albumina humana e soro. No Dysport a gente tem, além da toxina, além da proteína carreadora, a gente tem soro e lactose. Então, se o paciente tem alergia à albumina humana, ele não pode usar a Botox. Se o paciente tem alergia à lactose, ele não pode usar Dysport. A alergia é diferente de intolerância, tá, gente? Se o cara tiver intolerância, não tem problema. Por quê? Porque ele vai comer, quando ele tem intolerância, porque ele come, a coisa está passando dentro do trato gastrointestinal dele. A alergia é diferente, ele vai ter erupção cutânea, coceira, esse tipo de coisa, tá? Beleza. Outra diferença entre eles é o armazenamento, tá? Então, o Botox é a única toxina botulínica hoje que pode ser congelada antes da reconstituição. Então, a gente pode guardar ela de -8 a -2 graus, tá? Então, pode guardar no freezer, contanto que cuide da temperatura. Pós-reconstituição, é de 2 a 8 graus. O Dysport, ele tem que ser guardado de 2 a 8 graus antes ou depois da reconstituição, sempre de 2 a 8 graus. O Botox, eu esqueci de falar, que ele pode ser tanto congelado, como eu falei, mas ele também pode ser armazenado de 2 a 8 graus. Então, para facilidade da gente, eu armazeno todo mundo de 2 a 8 graus, né? Falando dessas duas marcas comerciais, que aí já fica mais fácil. Outra diferença entre eles é o frasco. Então, o frasco do Botox, ele é um frasco gordinho, bojudinho, tá? E a gente pode fazer uma reconstituição seca ou úmida ou outro tipo de reconstituição. O que isso quer dizer com isso, Camila? Quer dizer que eu posso colocar a quantidade de soro que me apetecer aqui. Isso sem entrar em quantidades e unidades, tá? Porque o frasco dele me permite que eu coloque uma quantidade maior de soro. Já o frasco do Dysport só permite reconstituição seca, tá? O que é reconstituição seca? É 0,1 ml de soro para 1 unidade. Então, se eu tenho 200 unidades internacionais aqui, eu vou colocar 2 ml de soro. O Dysport só permite reconstituição seca. Por quê? Porque a Ipsen e a Galderma estudaram muito essa toxina e notaram que a melhor performance dela é quando ela tem reconstituição seca, tá? Outra diferença entre eles, falando de frasquinho, é o seguinte: o Botox, ele é um pó liofilizado que está armazenado a vácuo, tá? Então, quando você vai colocar o soro lá, você precisa segurar o êmbolo da seringa, porque senão vai... o soro entra todo rápido e faz bolha, tá? Porque tem esse vácuo bem forte.
Já o Dysport, ele tem uma diferença do gradiente de pressão. Ele não tem o vácuo absoluto como o Botox, mas ele também puxa a seringa mais devagar que o Botox, mais puxa. Ele tem essa diferença de pressão. Então, se você pegar qualquer um dos dois que não tenha o vácuo ou a diferença do gradiente de pressão, é um sinal de alerta para você que esse frasco muito provavelmente é falsificado, tá? Porque os produtos originais, eles têm essa diferença de pressão. Também vai ter uma diferença deles na bula sobre tempo que poderia ficar aberto, tá? Mas hoje em dia a gente não considera mais tudo isso pelo seguinte, tá? Ó, aqui inclusive na embalagem aqui do Dysport diz, ó, após preparo, manter sobre refrigeração até 24 horas. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui fala, após preparo, manter sobre refrigeração por até 3 dias, tá? Então, hoje a gente não considera tanto essas datas aqui, ditas aqui, por quê? Porque a gente tem respaldo científico de que a molécula da toxina em até 5 semanas ainda é ativa, então a gente pode manter isso aqui refrigerado numa geladeira que tenha termômetro de vacina para manter a temperatura constante por até 5 semanas que a toxina botulínica vai funcionar, tá? Outras perguntas que você pode estar fazendo. Será que eu preciso mudar os meus pontos de aplicação se eu for tratar Botox ou Dysport? Não, ponto de aplicação é determinado pela mímica facial do paciente. Então não tem nada a ver, vou usar a toxina XYZ, os pontos serão basicamente os mesmos porque é determinado pela mímica facial do paciente. E você já deve ter ouvido falar, com certeza já ouviu falar, cuidado, não use Dysport porque o halo de ação dele é maior, porque ele dispersa mais. Não, isso não é verdade, tá? Isso é um mito que foi criado, tá? Porque briga de laboratório e conseguiram criar esse mito. O halo de dispersão deles, falando de quantidade de toxina ativa, é exatamente igual, tá? Então, você pode usar sem medo um ou outro, que vai ser igual. Depois que você dividiu essa embalagem aqui por 2,5, se você decidiu, nesse ponto ali da testa eu vou usar 2 unidades. Então, tanto faz você usar 2 unidades de Botox ou 2 unidades de Dysport, não pensando em unidades SPU e pensando em unidade internacional, que vai dar na mesma. Alguns estudos mostram uma duração um pouquinho maior do Dysport em relação às outras toxinas e outros estudos também mostram um efeito vacina maior do Dysport em relação às outras toxinas, tá? Mas ainda são estudos incipientes que a gente precisa descobrir mais coisas para bater o martelo. Não, esse aqui dá mais efeito de resistência, esse menos, tá? Uma dica interessante que eu dou para vocês em relação a isso é você fazer um rodízio de toxina com o seu paciente para que você não vicie, vamos dizer assim, o organismo dele, o sistema imunológico com aquela toxina, tá? Mas, gente, acho que pontuei assim as maiores diferenças entre um e outro. Eu amo os dois, gosto muito dos dois. Tem paciente que prefere Dysport, tem paciente que prefere Botox. Eu sempre tenho os dois aqui na minha geladeira e eu gosto muito dos dois. Os dois são as toxinas que mais tem estudo, que mais tem relevância científica e a gente tem uma segurança muito grande em poder utilizá-las e saber da sua ação. Então pode usar sem medo, o que você se identificar você usa, mas aquilo que eu falei, como profissional de harmonização facial, você chegou lá, sei lá, no consultório da amiguinha, a amiguinha tem um Dysport, você vai dizer, não sei usar? Não rola, tá? Você precisa saber usar. Então, basicamente, eu te dei todos os nortes aí para você usar. Não esqueça, toda quarta-feira às 11 da manhã a gente tem aula ao vivo, né, aqui no canal do YouTube, uma aula 100% prática para você que já trabalha ou tem interesse de trabalhar com harmonização facial e aprender tudo sobre ROF. Na aula eu vou contando para você, tintim por tintim, sobre tudo que eu tô fazendo e você ainda pode tirar
dúvidas comigo no chat do YouTube. Legal, né? E essa aula fica disponível para você por um tempinho e depois ela sobe lá para a plataforma Hoff Essencial. Se você quer saber mais da plataforma, tem aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Se você ainda não ativou o sininho, aproveita e clica no sininho para você não perder nenhum outro vídeo e se inscreve no canal para estar por dentro de tudo aqui das nossas novidades. Um beijo, até a próxima!